Graça e paz a todos os queridos e amados irmãos e amigos. Quero compartilhar mais um salmo com você. Desta feita o salmo de número 11. O título do salmo da minha Bíblia diz assim: Deus salva os retos e castiga os ímpios. Salmo de Davi para o cantor mor. No Senhor confio, como dizeis, pois a minha alma. Foge para a tua montanha como pássaro, porque eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as ocultas aos retos de coração. Na verdade que já os fundamentos se transtornam, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso, eis a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça, o seu rosto está voltado para os retos. O Salmo de número 11 expressa a confiança do salmista em Deus. Observando melhor este salmo, vamos perceber que ele deixa bem claro que o Senhor é forte e refúgio para o seu povo e que em Deus há poder mais do que suficiente para guardar a todos aqueles que buscam o seu auxílio, o seu socorro, a sua proteção. Considerando o contexto do salmo, é mais um salmo que se percebe que foi escrito em tempos de dificuldades e ameaças. É um salmo que nós podemos dividir em dois pontos, ou em dois conselhos. O primeiro é o conselho guiado pelo desespero, que vai do versículo 1 até o versículo de número 3. E o segundo ponto, ou o segundo conselho que nós observamos no salmo, é o conselho guiado pela fé, que vai dos versículos 4 até o versículo de número 7. O conselho guiado pelo desespero. O salmo já começa com uma declaração direta acerca da confiabilidade de Deus. No versículo 1 vai dizer o seguinte: do Senhor me refugio. Nós podemos dizer que nós somos privilegiados por viver em um país que nós temos plena liberdade para pregar o Evangelho, para usar a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Vamos aproveitar essa liberdade que nós temos para encher os nossos corações dessa palavra, porque muitos estão aí em situações de perseguição. E essa era a situação que Davi estava vivendo naquele momento. Em um contexto diferente, mas era uma situação de perseguição. E quando você está sendo perseguido, quando você está fugindo de alguém ou de algo, que o desespero muitas vezes quer bater à sua porta, não existe nada melhor do que você encontrar um refúgio, um esconderijo, um abrigo, onde você possa se guardar, se proteger. E o salmista começa dizendo, em meio a um desespero, a uma perseguição, ele começa fazendo essa declaração tão enfática e dizendo: o Senhor é o meu refúgio. Então os crentes, os cristãos perseguidos, sabem muito bem que o Senhor é o único refúgio seguro para eles. Com essa frase, o Senhor me refugiu,
o salmista começa sua resposta a um conselho orientado pela voz do desespero. Davi tinha vários conselheiros, e os conselheiros de Davi, embora fossem bem intencionados, lhe deram um conselho fundamentado no ponto de vista humano. Diante daquela crise, eles aconselharam Davi a fugir e se esconder dos inimigos que estavam tramando contra sua vida. Isso fica claro nas seguintes palavras, no versículo de número 1 e 2, que diz assim: como dizeis, pois, a minha alma foge como pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios, arma o arco, dispõe a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. O que fica bem claro aqui é que o rei Davi estava sendo aconselhado a buscar refúgio em algum lugar que fosse humanamente seguro, em vez de buscar refúgio em Deus. Os conselheiros de Davi, eles avaliaram que nenhum esforço valeria a pena naquele cenário de instabilidade, porque a ordem estava arruinada. Por isso disseram, no versículo de número 3, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Mas esses conselheiros esqueceram que o crente fiel refugia-se no Senhor e mantém sua retidão, mesmo quando os fundamentos se transtornam, moral e espiritualmente, tanto na sociedade como na igreja. O resultado será que o rosto do Senhor sempre está voltado para os retos, mas com certeza eles não tinham esse entendimento. Então o conselho deles era muito no ângulo natural e não no sobrenatural. Mas aí nós temos um segundo conselho, a partir do versículo 4 até o versículo de número 7, que é o conselho guiado pela fé. Aonde Davi, mesmo ouvindo aqueles conselheiros, ele vai apontar para a soberania de Deus. Ele mostra ter certeza de que o trono que governa o universo não está vazio. O soberano rei exerce o controle sobre tudo e sobre todos. E que coisa nenhuma escapa da atenção de Deus, pois seus olhos estão atentos e sondam os homens. Versículo de número 4. Olha que versículo maravilhoso. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. E é interessante que lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 20, diz o seguinte: mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Aqui, o profeta Abacuque, ele conclui que diante da soberania de Deus, toda a terra deve se calar. É muita glória, é muito poder que o soberano Deus tem. E aí, na sequência do Salmo 11, o salmista Davi confirma o ensino das Escrituras de que o Senhor, embora seja transcendente, avalia todos os homens. Sim, de forma transcendente, no trono do céu, ele governa o universo, mas de forma imanente ele prova tanto os justos como os ímpios na terra e não tolera a maldade.
no versículo de número 5 do Salmo 11, o Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Então a parte final do versículo traz uma reflexão acerca do inviolável juízo de Deus. O salmista ele vai dizer que o Senhor fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre. No Salmo 11, versículo de número 6. Inclusive essas palavras relembram o juízo que foi derramado sobre Sodoma e Gomorra, lá em Gênesis capítulo 20, versículo de número 24. Ainda no mesmo versículo de número 6, o salmista diz: vento abrasador será parte do seu cálice. A Bíblia usa a figura do cálice tanto para falar da bênção divina, quanto para falar da ira divina. Os crentes, os cristãos genuínos, tomam do cálice da bênção de Deus, pois Cristo tomou no lugar deles o cálice da ira divina. Jesus bebeu o cálice amargo, ele sofreu o amargor na sua alma, para que os fiéis, os justos, aqueles que procuram a intimidade com ele, bebam da água viva, do cálice da bênção, da presença de Deus. Mas os ímpios, os desobedientes, por outro lado, rejeitam a obra da redenção, rejeitam o plano que Deus propôs para eles através do seu Filho Jesus Cristo. Então chegará o dia que eles inescapavelmente tomarão do cálice da ira de Deus. Lembremos-nos sempre, Deus é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça. A porta da graça está aberta. Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes que ele se arrependa, se converta e abandone os seus maus caminhos, se volte para o Senhor. Por fim, o salmista Davi conclui o Salmo 11 louvando a justiça de Deus e declarando que os retos contemplarão a face daquele que é absolutamente justo. No versículo de número 7. Porque o Senhor é justo e ama a justiça, o seu rosto está voltado para os retos. Obviamente, essa é uma declaração escatológica que alcançará o seu cumprimento pleno na consumação dos séculos. Apesar de já agora Deus fazer conhecida sua presença no meio do seu povo, no dia do retorno de Cristo, no dia em que Jesus Cristo voltar, porque ele vai voltar, a Bíblia diz que aquele que há de vir virá e não tardará. E quando ele retornar, quando Cristo retornar, os redimidos poderão contemplar a sua face. É por tudo isto que o salmista realmente podia enfaticamente declarar no versículo 1 do Salmo 11: no Senhor me refugio. E é exatamente por isso que nós devemos também fazer essa declaração todos os dias, em meio a qualquer situação da vida. No Senhor me refugio, no Senhor eu me sinto seguro,
No Senhor está a minha força, Ele é o meu escudo, a minha fortaleza, Ele é a porta aberta para eu chegar ao céu. É o Senhor Jesus Cristo. Então que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família e que estas palavras tragam refrigério para a sua alma, renove a sua confiança e nos torne mais, aleluia, fervorosos e desejosos da presença de Deus em nossas vidas. Deus abençoe, no nome de Jesus. Paz.